é importante você abrir a cabeça, né? Acho que dependendo da função, independente do grau ou como que você está na escala social, a gente tem que se abrir para muitas coisas. As profissões de 5 anos atrás já não são as mesmas desse ano. Perfeito. E para frente tem muita coisa ainda que vai revolucionar. A gente tem que estar preparado. E acho que o primeiro ponto assim, para você estar preparado é você estar com a cabeça aberta. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. Manutencista, voltamos. Ronaldo, a gente parou o nosso bate-papo aqui, porque cortamos o nosso Manutencast em 2 partes, velho. Para poder dar uma continuidade agora, eu quero que você continue falando. Você estava falando do assunto dos picos, que você faz a gestão da manutenção e atua nos picos, cara. Então agora eu vou passar a palavra de novo pra você, velho, pra dar continuidade. Pô, peguei essa bola do Costa aqui, né, que ele citou na fala dele, que o desafio pra gente reduzir custo e deixar a parte da gestão mais clara para atuar no que realmente importa é justamente atuar no que não é normal. Perfeito. Tanto para mais quanto para menos, né? O que não é normal, são os picos. Então, a gente faz sempre a analogia, né? Que aquele cara na UTI, se o batimento cardíaco tá ali sob controle, ninguém faz nada, tá tudo certo. Sem remédio para esse cara, né? Se cai o batimento cardíaco ou aumenta o batimento cardíaco, remédio. Então, o nosso remédio, falando de gestão de processo, é justamente KPIs. Então, a gente pega a anomalia de um KPI para cima ou para baixo e começa a atuar nesses KPIs. Então, peguei essa bola do Costa, né? Esse é um exemplo claro, com analogia bem clara também, para todos entenderem que não é necessário uma mão de obra robusta para poder atuar e fazer uma manutenção de longa distância, né? Uma manutenção, uma gestão de longa distância. Perfeito. É só você atuar nos picos. Se é para cima, se um manutencista ele é produtivo demais, você tem que analisar para talvez ele seja um benchmark. Perfeito. Né? Ou alguma coisa no processo está errado. Então você identifica. Se está abaixo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você também atua. Pode ser uma tecnologia que está ruim, um treinamento que ele precisa ter. Perfeito. Algo desse tipo. Que acontece, faz parte do nosso dia a dia ou também, ele cara. não está num bom dia, numa boa semana, está com algum problema pessoal, que tudo isso está dentro desse pacote de gestão de pessoas e de processos. Perfeito, cara, perfeito. Eu anotei uma coisa aqui, falando justamente dessa parte de equipe e falando das empresas, dos parceiros. Você tocou no assunto sobre empoderamento do parceiro, cara. Sobre o cara ter o poder de lá na ponta, tá junto, comprar essa briga com vocês e estar empoderado também, cara. Porque não adianta de nada eu estar aqui do seu lado, mas eu não tenho o poder para poder fazer nada. Como é que surgiu isso aí, velho? Não sei se você quer partir desse ponto, ou se você quer falar dos KPIs, de todos os pontos que vocês atuam, para poder já também dar um overview pra galera. Deixa eu só... É que isso, na realidade, que a gente vai falando de forma resumida, mas isso, na realidade, ele está ligado com aquele modelo de descentralizar a decisão. Perfeito. Então, no modelo que a gente se deparou, ele executava o serviço, mas ele não tinha muita autonomia, né? De repente, até para comprar uma peça ou para pedir uma peça ou material, ele tinha que pegar uma aprovação de um supervisor que ia para uma área de compras e tudo mais. Então, lembra que no começo eu falei que a gente foi se deparando com alguns desafios. E a gente foi botando nas caixinhas. Foi colocando ali. Trocando. Então, o primeiro passo foi o seguinte, mostrar para ele que a importância dele executar um bom serviço e dar avaliação da pessoa que estava ali no dia a dia com ele, concordar com o serviço dele. Então, Perfeito. Isso daí já é um primeiro passo de empoderamento e muda também um pouco da cabeça do operador. Né? Com certeza. Porque o cara está acostumado com alguém no pescoço dele. Aí, quando ele começa a ser medido, né, por indicadores, e aí a gente controla o tempo na eficiência dele, quanto tempo ele passou ocioso, ou quanto tempo ele passou trabalhando. E complementando aqui, tão importante quanto você ter os números é você trabalhar em cima daqueles números. Matou a pau. Animal. Então é o negócio de, passou uma semana, o cara está com uma dispersão muito grande entre o realizado e as horas disponíveis, tem que ter alguém ligando. O que está acontecendo? Tudo bem? Você está bem? A família está boa? O que está acontecendo? Está com problema no software? Está com problema no celular? O cara se sente controlado, né? Porque também se você tem uma dispersão muito grande dos indicadores, deixa passar 30, 60 dias sem
dá uma ligação pro cara sem estar querendo entender o que aconteceu, aí você perde a mão do negócio. Né? Já era. Então, eu acho que um pouco disso também, por isso que é importante você ter pessoas analisando os números e direcionando o supervisor, o gestor, falando, olha, aqui tem que dar uma ligada lá, tem que entender o que está acontecendo. E aí você vai trabalhando com empoderamento até você criar uma cultura que o cara fica autônomo, mas ele tem um controle ali, né? Ele sabe que tem um sistema, tem um processo que está acompanhando o dia a dia dele. Porque senão a gente perde a mão do negócio, né? Os primórdios, desculpa, Felipe, mas os primórdios primeiro empoderar a empresa, né? O Costa fez isso muito bem, chamou empresas para o jogo e colocou lá atrás qual era o modelo que a gente entendia que era a solução para o problema. Perfeito. Então, empoderou as empresas para também, num brainstorm, né, tá falando e discutindo como seria a solução. Animal. Né? Então, acho que o empoderamento da empresa vem primeiro. Só que isso o negócio vai movimentando, né? Não é tão simples assim, porque em algum momento as pessoas mudam. Então, se você não tiver uma gestão muito forte de todo esse processo, sai pessoa e você perde força. E volta tudo de novo. O ecossistema que eu falei para você. Então, o desafio aí desse segundo podcast é como fazer tudo isso que o Costa falou de uma forma simples e que o manutencista lá na ponta ele consiga entender tudo isso. Perfeito. Né? Baseado na atividade dele, que é muito simples, né? Digamos, é rápido, é trocar uma lâmpada, é arrumar uma tomada, ajustar uma porta. Ele precisa se sentir engajado, né? Senão ele não compra contigo, cara. E aí tem várias linhas, né, que eu te apresentei desse engajamento, onde a gente separa gente e processo. Acho que aí tá a solução. Porque senão você começa a olhar números. E os KPIs te atropelam, né? Você começa a olhar um cara que está com uma baixa produtividade e a primeira pergunta é por que você está com baixa produtividade? E tem diversos fatores, cara, que podem estar impactando isso aí. Então, a primeira análise, se você está com a cabeça de gente e processo, cara, esse cara está bem? Né? Acho que a primeira pergunta, como você está? Né? Você está bem? Né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Depois vem, seus números deram uma caída, o que está acontecendo? Perfeito. Então, se você inverter a ordem, a gente entra naquele modelo onde todos falam, né? Para grandes empresas, a gente é só um número. Né? Quando a empresa inverte essa forma de verificar, aí sim. Mas quando você coloca a gente em primeiro lugar, essa ordem segue normal. E a pessoa que está na ponta, ela não consegue sentir se você está preocupado com o número ou com ela. Ela vai sempre falar, cara, a primeira pergunta dele foi se eu estava bem, né, pessoalmente. Perfeito, Depois cara. Ele veio com as outras perguntas. E aí a equipe fica contigo, cara. Essa é a dica, eu acho que é a principal, assim, né, para você conseguir ter um desenvolvimento de longa distância, como a gente tem, de tantas unidades, tantas pessoas, um ecossistema gigante, entendeu? Priorizar a galera, priorizar as pessoas, o time, quem tá junto, quem tá fazendo. Isso, e aí tem todo um sonho, né? Eu te falei lá, Costa tinha o sonho dele como o inventor da área. A gente se encontrou em 2017 e ajudei ele a realizar um pouco do sonho dele. Depois ele andou só com outras pessoas e aí eu voltei para a área em 2021. E aí tudo que eu vivi nesses quase 20 anos de Ambev, consegui ajudá-lo a tornar isso, né? A criar o negócio, a trazer o produto formatado. Exato. E um outro ponto também que a gente vive nos desafiando aqui é manter a escutativa, né? Então, você veja bem, o Ronaldo, ele teve no início do processo, quando a gente idealizou tudo aquilo. Passado aí 2, 3 anos, ele voltou e ele voltou cheio de ideia, porque ele deixou de ser um cara que idealizou e ele foi operar. Perfeito. Né? Ele foi para uma operação, né? Era gerente de logística lá de Salvador, e ele foi usar aquilo que ele ajudou a idealizar. Então, quando ele voltou cheio de ideias, cheio de energia. E aí, eu lembro que teve uma das primeiras reuniões lá no retorno dele, ele falou, tava com vontade de mexer aqui e tudo mais, meio que acanhado, né? Aí ele, o que você acha, Costa? Eu falei, bicho, cara, esse negócio era meu até ontem. Agora é?
agora é teu. Pô, mas o que é que você fez? Um desenho? Então, meu irmão, o que eu fiz para 3 anos atrás serviu pra caramba para aquela época, para aquele momento de 3 anos atrás. Agora é o seguinte, tem algumas coisas que são premissas, que a gente não vai abrir mão, que são de comum acordo. Agora, o que você quer implementar, o que você quer trazer, essa questão de gestão de pessoas, essa questão de... Pô, eu não vou estar falando aqui, não vou dar dando spoiler aqui, mas que ele vai apresentar. Eu falei, cara, fica à vontade. Aí eu vi que o semblante dele despressurizou e ele falou, pô, beleza. Então, eu acho que a gente tem um papel também, até quando a gente é dono de um produto, de ter o apego, ter a paixão, até um certo limite, né? A gente tem que dar espaço para as pessoas, tem que dar espaço para quem está vindo com ideias novas, para quem está vindo com um movimento novo. Porque se não fosse assim, a gente não tinha chegado nem a esse ponto que a gente chegou. Se os parceiros não tivessem comprado os nossos sonhos, né? Escutado, então pô, a gente tem o pessoal do software. Então é importante isso, porque eu me deparei, quando eu comecei a fazer os estudos, as primeiras visitas, eu me deparei com um ambiente bem fechado. Né? Um pouco daquilo, pô, é assim porque sempre foi assim, tem que ser assim. Isso, cara, é um perfil comum na manutenção predial. O cara quer continuar fazendo em 2022 da maneira que ele fazia em 1980 e é assim porque é assim e você não vai mudar porque a minha empresa faz assim desde 1980 e dá certo, cara. Perfeito. Deixa eu interromper, porque eu lembrei de uma passagem agora, porque pô, é bacana, porque eu acho que é um negócio que vai contribuir para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que depois que o plano se consolidou um pouco com a Manserv, a gente contratou as pessoas, e aí eu pedi um dia para que reunisse todos os técnicos e fizesse uma reunião que eu queria bater um papo e dar um recado para eles. Porque eu senti, quando a gente veio com a ideia do generalista, do MacGyver, eu senti que o negócio não foi bem aceito por quem estava operando. Porque eu acho que eu percebi um pouco que quem é eletricista é eletricista. E ele quer fazer só aquilo. Cara, ele não quebra um azulejo. Não faz. É então, difícil. E aí eu comecei a perceber isso. Eu dei o exemplo do eletricista aqui, mas esse é o exemplo mais clássico. Mas acontece o contrário também, só que esse é o mais clássico. O cara fala, eu não vou pintar a parede. Exatamente. E eu no dia a dia, acompanhando o início e tudo mais, eu comecei a sentir isso. E eu sempre gastei muita sola de sapato. Eu ia no campo, eu ia entender como é que estavam as coisas, conversava com a turma. Aí eu falei, não, reúne todo mundo. E aí reuniu, aí a gente passou lá o treinamento de segurança, Manserv deu os recados dela, a gente fez alguns treinamentos, treinamento de software e tudo mais. Aí no final eu entrei, eu pedi licença para a turma, eu falei, cara, licença para mim entrar agora aqui num ponto delicado de vocês, cara. Sim. Eu sei que você estudou, que você é Sim. um cara formado, você tem a sua formação. Eu falei, só que o mundo mudou. Aí eu comecei a fazer algumas provocações, mas o contato direto mesmo com quem estava... Com manutencista, o cara ali do campo, o cara que faz. E aí eu fechei um compromisso com os gestores, falei, cara, isso que eu estou fazendo agora, eu quero que vocês desdobrem o resto. Falei, turma, o mundo mudou. Você não vai ser menos qualificado se você for lá pintar uma parede. Né? E não é que eu estou desqualificando. Jamais. Não, mas a situação é essa. Né? Então, é importante você abrir a cabeça. Né? Acho que dependendo da função, independente do grau, ou como que você está na escala social, a gente tem que se abrir para muitas coisas. As profissões de 5 anos atrás já não são as mesmas desse ano. Perfeito. E para frente tem muita coisa ainda que vai revolucionar. A gente tem que estar preparado. E acho que o primeiro ponto assim, para você estar preparado é você estar com a cabeça aberta. Né? O que aconteceu com o assessorista na década de 90 que não mudou, não foi procurar outra coisa para fazer, cara? É isso. Cara, você tem vários exemplos. Tem o exemplo da Kodak. Né? Então, você tem uma série de situações que... o cara meio que sentou em cima ali de uma situação e foi. E aí, ao longo no percurso, a gente perdeu algumas pessoas que não se adaptaram, Sim. que também faz parte do processo. Vai ter, é normal. Mas, tem muita gente bacana. Assim. Eu lembro de ter exemplos que até hoje, que eu ainda visito e eu vejo alguma premiação em algum grupo de caras que começou com a gente lá atrás. E que hoje são reconhecidos e no campo, nas operações, eles entenderam o recado. E tem essa também, quanto mais preparado ele sai, seja de uma operação, né, nossa, ou tudo mais, cara, o horizonte dele para frente é maior, né? Faz isso aqui, ó. E mudar. Abriu, ele tava só aqui, ele faz isso aqui. Exatamente. Mudar então, não é fácil, né? Não é.
Então vai desde a empresa como do operador. Então é só um ponto de atenção aí que eu acho que vale investir um pouco de atenção nisso. Porque, de novo, se a turma não comprar ideia, não vai. Tua vida vai ser mais difícil. E isso aí vem da época da escola, porque o cara, quando ele tá lá se formando para poder ser um hidráulico ou ser um eletricista, o próprio instrutor, o professor, já passa essa visão para ele. Você é eletricista, você não vai pintar a parede, porque se você pintar a parede, você está sendo menos profissional. E isso aí, infelizmente, é uma lição que ainda é passada nas escolas, que precisa mudar essa chave desde o começo, cara. É isso aí. Então, é o que você falou, Costa. O mundo mudou, cara. O mundo mudou. E o cara não vai ser menos profissional. Muito pelo contrário, ele vai ser um profissional melhor, cara. Porque ele entendia de uma área, vai entender de duas. É óbvio que ele não vai ser um excelente eletricista, um excelente pintor, um excelente hidráulico. Mas eu posso ser um excelente eletricista e saber pintar uma parede, cara. Trocar um azulejo. E é uma outra oportunidade de carreira, né? Pensa assim, né? Você pode ser um ótimo eletricista, mas você vai estar ali vinculado a uma única profissão. Perfeito. Você ser um generalista, você abre o leque, né, e vira um outro profissional. Perfeito. Que hoje no mercado, a gente estava falando um pouco antes, é muito difícil de encontrar. Uhum. Você encontra... Não tem nem o curso, né? Não tem. E aí, ainda, eu acho que tem uma... ainda não tem. Olha aí, estão abrindo mais uma oportunidade aí. Ainda. Tem planos aí, né, Felipe? Sim, cara. E quanto tempo a gente tem para eu contar como foi? Vai lá que eu não vou te interromper, mas... Taca-lhe pau, meu. É, o seguinte. Então, quando o Costa entregou a bola, né, que eu vim para a área em 2021, né? Então, eu passei por um processo de gestão, que eu fui auditor da Ambev durante quase 3 anos, fui para o campo, tudo depois de ter esse interface com a manutenção predial, e aí vivi os dois mundos, né? O mundo de gestor, vendo de fora os problemas. Perfeito. E no campo mesmo, ali, ó, sofrendo aqui, ó, ali. passando. Quando a lâmpada não acende, o ar-condicionado não funciona, a privada não dá descarga. Perfeito, cara. Você foi... É isso que eu vivi. Aí eu vim aqui com toda essa gana de mudança, né? E coloquei todo o meu conhecimento para poder tentar fazer algo diferente, né? Costa deu os 10 primeiros passos. A gente deveria continuar evoluindo, né? Uhum. E aí a primeira coisa, cara, que eu peguei de gestão de um processo de PO, que é chamado aqui, a gente precisa ter um sonho, mas esse sonho precisa ter KPIs para o sonho, precisa alcançar alguma coisa, né? E a área de manutenção, ela é uma área onde você só é visto e só é reconhecido em algum momento, né? Você é lembrado, na verdade, quando a lâmpada não acende. Só quando dá ruim. Só quando dá ruim. E a gente tem que dar um corpo para essa área, né? Foi isso que eu pensei no início. Então, processo, gestão, sonho. Escolhi 4 grandes KPIs para a área, para a gente buscar, e eu só ia abrir mão desses KPIs quando eu conseguisse resolver. E como é um produto que é uma comunicação muito ruim, comunicação que eu digo, ninguém quer conversar, parar para conversar, como a gente está fazendo aqui de manutenção, não é? Não é o amor da vida das pessoas. Não é, velho. É aquilo que você falou do ralo, cara. Do comercial que eu nunca vi. Comercial do Tigre, lá que o cara ama o ralo e que não sei o quê. Isso não vai acontecer. É utópico. E ninguém vai lá, cara, você quer ser o quê? Eu quero ser médico. E você? Eu quero ser manutencista. Eu quero ser o gestor de manutenção. Cara, difícil isso acontecer. Então... Eu nunca vi ninguém, não. Vamos dar um peso para esse negócio, né? A Ambev é uma cervejaria que a manutenção está inserida e que é muito importante para ela continuar sendo grande como é. Uhum. Então, vamos dar um peso para a área. Sonho, peguei 2 personagens que eu até mostrei para você, né? Manu e Tensão. Manu olha gente dentro de um processo de manutenção predial e Tensão de tenso olha processo, porque é sempre tenso falar de custo, né? Demais. KPIs, é sempre um assunto onde gera competitividade e tal. E aí a gente foi abrindo esses grandes KPIs, separado de gente primeiro e depois processo, onde a gente abre uns IVs, né, os itens de verificação. Eu vou verificar a segurança do manutencista, primeiro se ele, desde a saída da casa dele até a área de trabalho, onde é uma área mais controlada, tem um técnico de segurança, se ele vem de carro, se ele vem de moto, se ele passa um viaduto perigoso, se tem semáforo, tudo isso tem que estar na avaliação de risco. Perfeito. Da empresa que presta serviço para a gente. Incrível isso aí. Né? Aí a gente vai para a parte de engajamento. O técnico precisa estar engajado, né? E para ele estar engajado, a gente tem que fazer a pesquisa de engagement, né? A pesquisa de clima, a pesquisa de pulso, tem vários nomes. Eu preciso fazer de uma forma que ele não está se expondo, mas eu preciso saber se ele está feliz no ambiente de trabalho. Sim.
com o gestor dele direto, com a empresa que ele trabalha, com o ambiente que ele está trabalhando, que não necessariamente é o ambiente da empresa dele, porque ele presta serviço para a Ambev. Perfeito. Né? Se o gestor daquela área ele está dando condições de trabalho para ele, se os EPIs dele estão bons, em bom estado, se o uniforme está legal, sabe? Um monte de coisa. Um monte de coisa que vai atestar o engajamento desse cara para que ele não tenha um problema de turnover. Que Perfeito. ele entre e saia e eu só treine ele, treine, só vivo treinando as pessoas. Nunca vou ter um profissional qualificado, porque eu só vivo treinando. E o outro é para controlar, dentro de gente, absenteísmo. Esse cara não pode faltar. Quando ele falta, dá backlog. E quando dá muito backlog, eu preciso contratar uma outra pessoa, uma outra empresa. Mais custo. Então, esse cara engajado, ele falta menos. E o principal, esse cara engajado, ele não sai. Porque quando a gente vai fazer a principal pergunta de desligamento, não é o salário que aparece em primeiro. Não é. Né? É o ambiente de trabalho, é o gestor. Né? Ele não vê um plano de carreira. E tudo isso a gente conseguiu resolver, né, em 2021 com a entrada da empresa Demarco, que é uma empresa que faz a gestão de pessoas para a gente. Então a gente tem o ponto desses caras todos os dias dentro dessa plataforma. A gente controla a entrada e saída desse técnico, desse manutencista, para que ele não faça jornada de trabalho fora da norma. Né? A gente está falando de norma aqui, regra de trabalho. Esse cara não pode ter um horário de descanso abaixo de 11 horas. E se você for ver uma emergência, esse cara trabalha 24 horas, está errado. Vai embora, o cara não para. Então o risco de acidente é grande. Esse cara não vai ficar com a família, não vai ter um engagement, não vai estar engajado na empresa e a tendência dele é dar turnover, sair. E aí vai eu contratar no mercado de novo. Então quando a gente fala de gente, é atacar esses pontos. Se a gente atacar esses pontos, a gente consegue manter o manutencista lá. Isso. Feliz, engajado, contente. Cara, e uma expertise que ele vai me dar, né? Porque o que eu quero dele é um nível de serviço e que ele fique feliz. Perfeito. Se ele sai toda hora, eu vou ter sempre um cara novo que não vai ter a expertise que eu preciso. Perfeito. Né? Então, acho que esse acho que se a gente for falar da grande mudança de gestão de manutenção, acho que essa é a primeira parte. Né? Eu não encontrei no mercado nenhuma empresa que faz esse modelo, por isso eu senti a necessidade de colocar para acontecer. You win. Perfect. Quando a gente vai para atenção, que é o senhor tensão lá, a gente vai para os processos. Caramba, para eu garantir que tudo isso está acontecendo, eu preciso analisar os KPIs de gente, segurança e de processo. Né? Eu preciso ter KPIs. Quantos incidentes esse cara teve? Qual o grau de risco? Avaliação de risco. Eu preciso saber de quanto é a pesquisa de engagement desse cara, por região. Eu preciso saber tudo para eu dar os insumos e resolver. Quando a gente vai para processo, eu preciso saber se as preventivas estão sendo executadas, se o SLA, o prazo está sendo correto. Eu preciso saber todos os pontos do trabalho dele, entrada e saída, se foi ok, se ele atendeu algum OS abaixo de 5 minutos. Não faz sentido. E se a OS foi de um dia, por quê? Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Que é aquele que eu te falei, né? A carta de controle. Tudo que vai para cima, que vai para baixo, eu tenho que analisar. Então, para isso dar certo, criamos um Command Center. E esse Command Center, que sai aqui do corporativo, ele é dividido em 7 regiões, que a Ambev divide em 7 regiões, e tem um especialista de manutenção predial, quase todos eles engenheiros, em cada regional. E esse especialista sai da central de comando, eles direcionam para as empresas parceiras, as empresas parceiras chegam até o técnico essa informação. Então, todo esse processo é feito com reuniões, como o Costa falou. Toda segunda-feira, reunião o dia inteiro, analisando todos os KPIs. Processo, rotina, exato, são mais métrica. de 25 KPIs, né? Tem um amigo meu da Uzi Minas que ele acompanhou uma reunião nossa. E ele falou, cara, como você consegue analisar tantos KPIs? Por que a necessidade? Por que você não reduz, põe 3 ou 4? Cara, isso dá para acontecer. Isso é o futuro. Sim. Né? Mas até você chegar nesse futuro, a gente está aqui ainda, no mato alto. Falando de manutenção, a gente está no mato alto ainda. A gente precisa acompanhar todos os KPIs para a gente identificar qual que é o principal e qual que eu não consigo resolver. O que eu não consigo resolver dentro do modelo de gestão, fazer um PDCA. Perfeito. Cara,
assim... Perfeito. E só porque é manutenção, por que não dá para fazer? Dá, e tem, e precisa. Exato. Exatamente. Então, esse sentido de gestão de gente, gestão de processo, e colocar as coisas para andarem num modelo de reunião, de atacar o que está fora da normalidade, é o que fez com que o nosso Command Center consiga entregar resultado. A gente entrou na área com 1.200 OS por dia e a gente está com quase 5.000 OS por mês, desculpa, e quase 5.000 OS sendo atendidas. Né? A gente conseguiu colocar cultura de manutenção nas pessoas. Que é a coisa mais difícil, cara. É mais difícil. Então imagina, a gente tem um QR Code em cada sala e um QR Code de cada equipamento. Que isso o Costa já implementou. Eu já peguei isso dessa forma. Eu até esqueci de comentar que dentro do desafio do desenvolvimento com Optimus, o que eu pedi para eles é o seguinte: qualquer pessoa que está dentro do ambiente, ela tem que estar apta a abrir um chamado. Ela não precisa ter um aplicativo. Isso tudo foi desejos meus, né? Assim, ela não precisa baixar um aplicativo. A ideia é que em 3 toques, talvez no celular, ela consiga abrir e ela tenha um retorno e ela consiga fazer a avaliação via e-mail e tudo mais. E eles chegaram no modelo desse, onde você pega o QR Code, coloca a tua câmera, ele já te direciona para uma página, você põe teu e-mail e teu nome, diz o que você quer fazer e despacha. Tira uma foto se você quiser e despacha. E, pois, isso aí também foi um negócio que facilitou, né? Porque tem que facilitar para quem vai abrir também. Uhum. Porque o cara, para abrir um chamado, se ele tiver que sair, abrir um sistema... Baixar um aplicativo, não vai. Não vai. Não vai. E aí, agora ele está aqui, deu um problema, ele vai lá, enquanto ele está deslocando de uma sala para outra, ele abre um chamado. E Perfeito. o legal é que a evolução do sistema é que vai meio que nessas reuniões que a gente vai fazendo, nesse roadmap do sistema, cara, a gente começou a priorizar. Então, o que é condições básicas de trabalho tem que entrar numa ordem de sequência das OS primeiro. Né? Então, a gente classificou com a base que foi montada, a gente conseguiu entender, cara, o que é condições básicas? É isso aqui. Então, isso, dependente da ordem, ele vai primeiro. Vai ser o número 1. Tem que priorizar. Né? Tem que priorizar. E aí vem, acho que o pulo do gato, assim, né, para ser bem sincero, como fazer que o manutencista encare isso. Cara, o cara me avalia, que KPIs. Ele tem que enxergar valor nisso. Né? Exato. E quando enxerga valor, e o valor é, primeiro perguntar como ele está antes de cobrar, saber que a gente está analisando a segurança dele, e depois, por que não remunerar? E aí entra a remuneração variável. Que isso aí é técnico. incrível, cara. Se você contar aqui, amanhã vai estar chovendo currículo aí no seu e-mail, velho. Porque pensa o seguinte, cara, a gente está sempre... A gente tem um tempo ocioso. A produtividade de qualquer funcionário, de qualquer pessoa que trabalha, tem um momento ali que você dá uma respirada. Sim. E quando você coloca uma remuneração variável, não é porque você quer que o cara trabalhe muito mais. Você quer que ele decida se ele vai ir no ápice, se ele vai todo o que ele pode dar, ou se ele vai ficar na zona de conforto dele. Sim. Então, é simples assim. Cara, se você trabalhar mais que os outros, você ganha por isso. Merecido? Só que você pode continuar do jeito que você está. Você não vai ser cobrado para poder trabalhar mais que os outros. Então, esse é o grande match que dá entre a empresa e entre o colaborador. Você dá a oportunidade dele ganhar mais por produtividade, ele ser diferente, dele estar engajado. Então, você faz todo esse trabalho de gente, todo o trabalho de KPIs, de processo, e aí você dá a remuneração variável. Então, cada chamada atendida é um valor, se é atendido no prazo é outro valor, se ele tem uma nota da avaliação do NPS promotor é outro valor, e ele é atrativo para ele abrir uma proativa. Sim. Porque ele também ganha. Então ele sai procurando problema para resolver. Então, cara, isso também não encontramos hoje, né, nas empresas, no mundo de manutenção. Não existe. Você já viu isso, manutencista? Você ganhar, além do seu salário, você também ter uma remuneração por ordem de serviço que você executa com excelência, que você abre com antecedência. Cara, isso é muito, muito, muito bacana, velho. A ideia de vocês foi, fantástica, velho. Fantástica, porque você engaja o cara de uma maneira, não é forçado. Exato. Vai dele, é o que você falou. Se você quiser continuar aqui fazendo dessa maneira, pode continuar, o seu salário vai cair da mesma forma. Só que se você fizer melhor, você também vai ser. A gente tá vendo que você tá fazendo mais, cara. Exatamente. Às vezes não é nem mais horas de serviço ou mais atribuições, não. É fazer melhor aquilo que ele já
que ele já tinha que fazer por obrigação, né? Então ele começa a se dedicar mais, né? Porque ele quer ter ali um elogio, ele quer ter uma nota boa, ele quer ter um bom índice, porque isso acaba retornando para ele em valor, né? Então agrega valor tanto como profissional como na vida pessoal ou financeira dele. A remuneração variável, Felipe, é simples, né, cara? Essa análise foi feita lá atrás, que é na companhia, na Ambev, a gente já trabalha com remuneração variável há muito tempo, né? Então, a análise que foi feita simples é o seguinte: a gente tinha um caminhão com 2 ou 3 pessoas para sair com X entrega e X caixas para descarregar. Perfeito. Antes da remuneração variável era o seguinte: ele saía às 8 e voltava às 16. Certinho. Independente se tinha 2, 3 ou 30 entregas. Caramba. Porque na cabeça dele, cara, o horário de eu sair é 8. E o horário de eu voltar? 16. É isso. E quando a gente põe a remuneração variável, esse tempo ocioso, ele começa... Cara, quantas entregas eu faço por hora? Entendeu? Aí, mesma coisa, quando se pega isso para o manutencista, ele vai ter que fazer com qualidade, porque ele vai ganhar baseado na qualidade. Ele vai ter que executar, não pode faltar, porque se ele faltar, ele perde a remuneração variável. Ali. Né? Ele tem que ser produtivo, porque quanto mais OS ele atende, mais ele vai ganhar. Produtivo com qualidade. E feliz, que é o engajamento dele, porque a gente faz todo o acompanhamento de gente. Perfeito. Cara, e quando você vai... Ah, Ronaldo, mas não tem um efeito colateral? Se você paga por produtividade, esse cara pode trabalhar até mais tarde para ganhar mais dinheiro. E isso vai ter um risco de segurança para ele. Sim. Não é isso? Não, porque a gente olha o KPI de jornada de trabalho. Então, se a jornada de trabalho dele é de 8 horas, a gente, dentro das anomalias, passou de 8 horas e tem que entender o porquê. Né, que ele passou de 8 horas de trabalho. Então, esses KPIs nos dão tranquilidade para poder ser produtivo com um bom nível de serviço. Puta, sensacional, cara. Sensacional, velho. E é mais uma revolução que vocês colocaram no mercado, que é aquilo, vocês levantaram a régua, cara. Vocês levantaram a régua do mercado como um todo. Porque isso motiva. E não só a parte da remuneração financeira, que também, obviamente, sim, é legal, é atrativo. Mas tem todo um contexto envolvido. Poderia ser uma bala. Tem a questão da valorização. Perfeito. Quem não gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta. O profissional, ele quer ser reconhecido. A gente está trabalhando porque, obviamente, tem a questão financeira, mas também tem a minha parte social envolvida com o negócio. Então é incrível esse trabalho de vocês, focado em pessoas que não tem. É difícil. Eu, de novo, repito, nunca vi algum processo de manutenção tão focado assim em pessoa. É número, é valor, é aquilo ali, OS, tinha 10, fiz 10. E, cara, não é isso, não é assim. Esse não é o segredo do sucesso, velho. E, assim, eu vou finalizar aqui, prometo. Tanto assunto. Cara, e tem algo a mais, né? O que a gente, como gestor, a gente pode dar o algo a mais, né? Eu te falei, fora do ar, que quando a gente vai olhar os manutencistas, cara, currículo, eu vou pegar currículo, não tem mulher, cara. Cadê a inclusão dessas empresas parceiras? Perfeito. Caramba, e a gente tem aqui um trabalho de o ecossistema da Ambev, a gente faz isso aqui na Ambev, né? De ter toda essa parte de inclusão, como que o nosso ecossistema, que é nossa área da manutenção, como essas empresas conseguem fazer com que essa área seja atraente também para as mulheres. Então, cara, fiquei meses procurando um currículo de mulher para manutencista. E não difícil. Consegui. E aí vem, né, os próximos passos. Se a gente não tem uma mulher formada para ser manutencista, vamos formá-la. Né? Vamos dar. Que da hora. Vamos fazer com que ela consiga participar dessas vagas de igual para igual. Vamos dar um encarreiramento. Caramba, se você olha na parte de conservação, de limpeza, aí o share é maior de mulher. Sim. Por quê? Por que a gente não tem um encarreiramento ali, onde a gente forma essas pessoas para ser manutencista, que tem um plano de carreira? Cara, que perfeito, a gente precisa pensar nisso, né, para a gente continuar evoluindo. A gente evolui como pessoa, a empresa evolui e as pessoas evoluem. Então, acho que esse é um processo. Quando a gente fala gostar de gente, fazer gestão de gente, é essa linha de raciocínio que tem que ocorrer. Cara, eu saio daqui com grandes aprendizados, compartilhados aqui com todo mundo que está acompanhando o Manutencast. Gestão é tudo, é fundamental.
você ter uma boa gestão pautada em KPIs, indicador, presença, valorização do profissional, cara, engajamento e tecnologia. Foi o começo do nosso bate-papo. Tudo surgiu de um ponto da mudança da tecnologia e a utilização dela como aliada, porque se não fosse também a tecnologia, dificilmente vocês iam conseguir fazer a gestão desses 114 pontos com essa qualidade, com essa fidelidade de informação que vocês têm hoje, velho. Não, perfeito. Ele caminha lado a lado e o número por si só ele não faz nada, né? Você tem que ter gente analisando e desenvolvendo tudo isso que o Ronaldo desenvolveu, que a gente vem construindo juntos. E acreditar que a gente consegue ser mais eficiente, né, ser mais assertivo e tornar a vida das pessoas melhor também, né? A gente melhora tanto quem faz a gestão, o solicitante, como quem está ali trabalhando, né? Apesar dele não ter um gestor lá, muitas vezes eu acho que ele é mais monitorado ou avaliado do que se tivesse um cara o tempo todo parado do lado dele. Então concordo plenamente. Um pouco disso. A gente se preocupa muito em usar as informações que a gente tem, porque a informação por si só, se você não utilizar ela, não aplicar, não serve para nada. É só número. É só número. É só número. E que legal que vocês têm essa visão da importância da manutenção. É a bandeira que eu levanto já faz tempo. Manutenção predial é coisa séria, ela impacta assim todo o processo e é muito gostoso vir aqui numa empresa tão grande como a Ambev e encontrar pessoas focadas, dedicadas em melhorar esse processo e, cara, pegar a manutenção e falar, tá aqui, ó, ela é importante. Vamos cuidar, vamos fazer da maneira correta, porque isso aqui vai melhorar para todo mundo, cara, de ponta a ponta. Agrega valor. Puta, que animal, velho. É isso. Que animal. Eu queria abrir agora para as considerações finais para cada um. Não sei quem começa, Ronaldo ou Costa. Fiquem à vontade para as considerações finais. Lembrando que o público, a maioria da galera que ouve o Manutencast é o gestor predial, é o facility, é o coordenador técnico, é o cara que cuida da manutenção, é o cara que com certeza vai sair daqui com diversos insights, velho. Não, tá bom. Eu vou falar aqui brevemente, acho que é repetir um pouco do que eu falei. Primeiro, acho que é escutativa, né? Perfeito. E assim, a gente tem que acreditar muitas vezes num sonho ou até mesmo numa quebra de ruptura. Então, o Ronaldo já botou um desafio aqui que é ter mais não, né? Porque aqui na Ambev a gente ter alguma especialista, ter alguma operadora ou colaboradora feminina. Eu quero ajudar vocês nessa tarefa, hein? Então, eu quero ajudar vocês nisso, cara. Tá combinado já, você não vai fugir dessa. Eu acho que é um pouco disso, é se arriscar mais, é confiar um pouco mais no instinto, né? Ter uma visão um pouco mais empreendedora, mesmo quando tudo que está à sua volta compõe. Ao contrário, a gente chegou no mercado, quando a gente quis botar isso daqui, que assim, não... As pessoas, tudo que as operações que a gente via, o ambiente é totalmente diferente, distinto disso. Então, acho que foi a persistência, acreditar que isso é algo que ia agregar valor não só para a empresa, mas como para as pessoas, para o solicitante, para o técnico. Incrível. E, cara, vai lá, confia. Assim, a gente corrigiu o curso algumas vezes. É óbvio. Né? E vai corrigir ainda. Muito. É óbvio que tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês, alguns pontos estão mais consolidados, outros não. E pode ser que daqui a um ano, se a gente voltar a bater um papo, a discussão já seja outra. A gente Perfeito. Cara, assim, a gente fala, não fica muito apegado naquilo que você acredita, tudo mais, bicho. Abre o ouvido, escuta, presta atenção no mercado, no que está acontecendo no mundo, como é que as coisas estão evoluindo, que só vai trazer coisa boa, só vai agregar valor para a operação, para você como profissional e tudo mais. Então tenha um pouco dessa disruptura interna, né? De falar assim, porra, peraí, bicho, eu sei que eu já fiz isso durante muitos anos, que é assim, sempre foi assim, mas deixa eu escutar um pouco e olhar um pouco para fora, né? Então esse acho que é meu recado para o gestor, né? Que está aí, porque se ele tá vendo o teu canal, que ele está procurando algo novo. Com certeza. Algo tocou nele, que ele falou, pô, deixa eu ver como que está acontecendo, deixa eu ver o que está no mercado. Então, que isso seja um motivador aí para ele. Costa, beleza? Muito, muito obrigado, cara. De coração, irmão. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, vou tentar ser breve também. É bastante coisa, vai ter que marcar aí outros dias. É o seguinte, para o manutencista, eu acho que o principal ponto é ele entender que o ambiente de trabalho das pessoas depende dele. Ponto final. Cara, é ele que coloca a sementinha do bolo ali para o cara conseguir operar. Né?
E a área de manutenção, e aí já falando para os gestores, ela não é diferente de nenhuma área. É você cuidar das pessoas, quer cuidar de gente, como eu falei, como a gente cuida aqui. É você cuidar dos processos, gostar das pessoas e que se as pessoas estão felizes, você também vai ficar. Perfeito. É grande chance de você ter um sucesso na carreira, né? E para as empresas, o recado é, não adianta fugir disso. O futuro é agora, né? Não tem como, não tem, eu vou fazer no futuro. Se você não for empresa inclusiva, você não vai conseguir desenvolver. Você vai estar sempre olhando de uma forma onde os lados não importam, né? E importam sim, e o ecossistema nosso tem que funcionar. Então, para as empresas, inclusão, para os gestores, cuidar das pessoas, gostar de gente. Perfeito. E para os manutencistas é entender que o ambiente de trabalho é responsabilidade dele e é de extrema importância ele garantir esse ambiente de trabalho. Entenda o seu valor, né, cara? Exato. Saiba que você é importante. Muitas vezes o cara pensa que ele é só mais um, que ele tá ali só pra trocar lâmpada, né? Ele não entende tem uma historinha que fala sobre o cara que tava colocando tijolos um em cima do outro, né? E aí perguntou pra um, o que você faz? Eu tô colocando tijolo um em cima do outro. E o outro falou, eu estou construindo uma capela. É justamente isso aí. É o cara entender que ele tá construindo uma capela, que ele não tá colocando só tijolo um em cima do outro. Ele não tá só trocando a lâmpada. Ele tá cuidando de um bem, ele tá cuidando da vida, da saúde das pessoas, cara. Faltou um recado, que é para as empresas que contratam essas empresas de manutenção, que é o nosso caso, aqui da Ambev. Cara, se aproximam. Façam como a gente fez aqui, né? Não torne as empresas terceira, torne as empresas parceiras. Perfeito, cara. Para poder o ambiente ficar melhor e o insights que a gente teve aqui, você ter na sua empresa, junto com essa empresa parceira, e fazer um ambiente de trabalho bom para todo mundo. E essa troca é riquíssima. Essa troca com a empresa é riquíssima, traz benefícios para todo mundo. Olha o caso que você contou do Optimus. Cara, todo mundo ganhou com isso. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá contente com o resultado. Então, é a proximidade. Se ele fosse um cara que falou, não vou me aproximar, vou ficar afastado, não teria dado jogo, não teria mudado o cenário para todo mundo. Exatamente. É isso, Felipe. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer recebê-lo aqui incrível. No escritório da Ambev. Muito obrigado, Ronaldo. E vamos trocar essa ideia aí pra frente. A gente tem muita coisa pra fazer junto, velho. Aí. Tem muita coisa pra gente desenvolver aí. Vamos nessa. Muito obrigado mesmo. Manutencista, se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial pra poder ver o cenário. A gente tá aqui num andar maravilhoso, cara. Andar muito show de bola. E o contrário também. Se você tá assistindo a gente via YouTube, pode procurar nas principais plataformas de podcast. A gente está muito mais forte no Spotify. É só digitar Manutencast que você vai encontrar com toda certeza. No mais, forte abraço. Até a próxima aí. Vamos falar um fui? Fui!